Bom, pessoal, eu fiz um vídeo aqui onde eu falei, né, explicando aquele versículo lá: os filhos não morrerá pelos pecados dos pais, mas o filho do rei Davi morreu, né? Eu tentei dar uma explicativa lá. Aí teve um rapaz que perguntou sobre o censo de Israel, né? Porque aqui dá a entender que o rei Davi pecou, mas quem pagou foi o povo, né? Dentro do contexto bíblico. Então eu vou dar uma analisada aqui nessa passagem aqui do censo de Israel, lá do livro de Samuel e Crônicas, tá bom? Na Bíblia, todo mundo sabe, né? O rei Davi fez um censo, né? Que foi considerado pecado, né? Por Deus, e por isso Deus puniu o povo, tá? Tá na Bíblia. Agora, antes da gente começar a analisar isso aqui do censo de Israel, vale a pena notar que essa passagem ela tem um paralelo em 1 Crônicas, com alguns detalhes que são diferentes. Então, primeiro, se é uma passagem histórica e real, a gente tem que entender que ela tem algumas variações, ainda que mínimas, mas tem, tá bom? Vamos analisar. Primeiro, quem que incitou Davi, né? Segundo o livro de Samuel 24:1, foi a ira do Senhor, né? A ira de Deus, que se acendeu, né, contra Israel, e incitou Davi a fazer o censo. Já segundo Crônicas, foi Satanás. Inclusive aqui começa a surgir Satanás, né, no contexto bíblico, que antigamente não tinha. O autor de Samuel não conhecia essa palavra. Aí Joabe intercede, né? Segundo o livro de Samuel, é uma intercessão bem curta, né? Ele só fala assim: ora, multiplica o Senhor teu Deus esse povo 100 vezes, né? Tanto quanto agora é, e os olhos do meu rei, do meu senhor o vejam. Mas por que deseja o meu rei e o senhor esse negócio? Basicamente isso. Já aqui em Crônicas ele coloca mais elementos, né? Que ele fala assim, a mesma coisa, que Deus multiplique o povo por 100. Aí ele fala: porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de um delito para com Israel. Então aqui ele já dá a entender que era um delito. Ele questiona, né? Não são todos servos do meu senhor. Então nós temos alguns elementos a mais em Crônicas. O número do censo também varia, né? Lembrando que aqui os dois números são exagerados, tanto de Samuel quanto do livro de Crônicas. Mas segundo o livro de Samuel, né, o censo em toda Israel tinha 800 mil homens. Segundo Crônicas não, tinha bem mais, tinha 1.100.000 homens em Israel. Segundo Crônicas, né, os homens de Judá eram 500 mil homens. Já segundo Crônicas era um pouquinho menos, eram 470 mil. Dá uma variação mínima aqui de uns 30 mil só de diferença. Só que o curioso é que Crônicas, apesar de ter um número muito maior de pessoas em Israel, 1.100.000, Crônicas menciona que foi omitida a tribo de Benjamim e de Levi. Então mesmo com duas tribos a menos, eles conseguiram ter um número muito maior do que o de Samuel. Então só aí a gente vê que tem algumas problemáticas históricas aqui nesse texto. A peste é relativamente igual, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, que teve uma peste em Israel, que matou 70 mil homens. E depois tem o elemento de um anjo, né, que apareceu, tanto em Samuel quanto em Crônicas, só que aqui varia, né? Aqui ele estava na eira de Araúna, ou seja, na porta de Araúna, perto da entrada da casa desse tal de Araúna. Já aqui em Crônicas ele estava na eira de Ornã, lembrando que os dois eram o Jebuseu, tá? Então tem uma variação do nome aqui. E por fim, quando chega Davi, ergue um altar ali que Deus tinha mandado ele erguer, ali na eira. Aí no livro de Crônicas nós temos mais um elemento, né, que o anjo aparece mais em Crônicas. Inclusive quando o rei Davi faz o altar, né, Deus responde com fogo do céu sobre o holocausto, né, parecido lá com Elias. O próprio Deus mandou fogo do céu. E aí nós temos mais anjo aqui também em Crônicas, que o tal Ornã também vê o anjo, se esconde, etc e tal. Então nós temos mais elementos desse tipo aqui em Crônicas, tá? Então, primeiro, a gente vê que essa narrativa é uma narrativa de tradição oral, porque se fosse uma narrativa feita por uma testemunha ocular, não teria tanta variação assim. Então só aí a gente vê que tem esses elementos e essa diferenciação. Não dá pra gente tomar muito ao pé da letra a história, como nós temos na Bíblia, tá? A Bíblia de Jerusalém comenta que esse capítulo de Samuel, ele é uma réplica do capítulo 21, né, quando Davi entrega os filhos de Saul para a morte. Mas o capítulo não tem muito a ver com isso não, tá? Se vocês verem lá, não tem nada a ver com isso aqui do censo de Israel, mas a Bíblia de Jerusalém diz que seria uma réplica. Mas o mais provável é que essa passagem seja para explicar uma praga que atingiu Israel e para ligar o rei Davi ao templo. A praga seria essa peste aqui, ó, que matou 70 mil homens, ó, aqui, ó. Essa peste que está nos dois livros que eles coincidem. E aqui nos dois eles tentam ligar o rei Davi ao templo, porque aqui onde o rei Davi edifica um altar é onde depois Salomão faz o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Então parece que eles querem fazer esse tipo de ligação, para dizer que
O simbolismo do templo já vem desde o rei Davi. No mundo antigo, pragas eram atribuídas a Deus e geralmente acompanhadas por anjos, que nem nós já falamos naquele vídeo sobre a Bíblia ser uma construção teológica e não histórica. Eu mostrei isso aqui já num vídeo, que por exemplo, quando Senaqueribe desiste, de atacar Israel, segundo a Bíblia, foi um anjo do Senhor que feriu os assírios no arraial e matou 185 mil assírios. Por isso que Senaqueribe não destruiu Jerusalém. Quando você vai no relato de Joséfo, que é histórico, ele fala que teve uma praga de ratos, que foi mencionada por Heródoto. E a praga roeu tudo, desde dos arcos foram ruídos, armas ficaram inutilizadas, etc. e tal. E aí Joséfo explica que realmente teve algo que fez Senaqueribe recuar, mas não teve nada de anjo nem intervenção divina, foi meramente uma praga comum, uma praga de ratos. Então, fora que tem um terceiro relato aqui de Senaqueribe, que é um relato, acho que é grego, que fala que foi uma doença que atingiu os soldados que fizeram ele recuar. Então alguma coisa aconteceu. Agora, o que quer que seja que aconteceu, ou os ratos, ou alguma peste, ou até aquela mensagem que ele recebeu do Egito, a Bíblia já transforma em algo divino, para atribuir a Deus. Por quê? Porque no mundo antigo, ainda mais dentro do monoteísmo bíblico, pragas eles viam como castigos de Deus. Então se acontecia alguma coisa, por exemplo, que nem hoje nós estamos aí com o coronavírus, eles tentavam entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Será que era Deus que estava castigando o povo? Então era mais ou menos essa a mentalidade da época. Que nem você vê aqui nesse exemplo de Senaqueribe. Tá bom, pessoal? Continuando aqui. Então algum tipo de doença deve ter atingido Israel. Pode não ter sido ali como a Bíblia mostra, com o anjo do Senhor, com uma espada ferindo, porque a Bíblia é só uma narrativa teológica. Mas algum tipo de doença, uma praga, deve sim ter atingido Israel, que matou aquele número de 70 mil homens. E dentro do monoteísmo bíblico, ou seja, atribuir tudo a Deus apenas, eles entenderam como um castigo divino, tá bom? Agora vamos ao contexto. Por que seria um pecado aquilo? O que aconteceu? Vamos analisar tudo. A lei do censo diz que quando um censo fosse realizado em Israel, seriam contados homens de 20 anos para cima, homens, tá? Então as mulheres estavam de fora, eram só homens de 20 anos para cima, e cada homem contado teria que dar um dinheiro, sim, valor, ele tinha que pagar, um valor simbólico, até um tipo de culto religioso, no valor de meio ciclo da época para o Senhor, para o serviço da congregação, como uma oferta de expiação da alma. Tá aqui em Êxodo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Então justamente tinha esse simbolismo também com praga, para vocês verem. Quando os contares, se eles não fizessem isso, Deus ia atingi-los com uma praga. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isso, a metade de um ciclo, ou seja, ciclo era uma unidade monetária da época. Segundo o ciclo do santuário, aqui ainda coloca, esse ciclo é de 20 geras. Esse 20 geras aqui seria atualmente 20 gramas de prata, tá, pessoal? Esse era o valor que cada um que fosse contado tinha que pagar. Então cada homem adulto acima de 20 anos, apto para a guerra, ele tinha que ser contado quando houvesse um censo, quando Deus determinasse um censo para a guerra, e ele tinha que fazer essa contribuição para o altar de 20 gramas de prata, metade de um ciclo. Ele já tinha um custo para poder fazer, tá bom? E os levitas não eram contados, que nem você vê aqui em Números. Porém não contará a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Então os levitas estavam de fora disso, porque os levitas eram dedicados ao serviço sacerdotal. Então eles não tinham a ver nem com guerra, e nem tinham condição de fazer essa contribuição aqui, porque os levitas viviam dos dízimos, do que as outras tribos produziam, tá bom? Então o objetivo do censo, que nem a gente está vendo aqui, era contar os homens aptos para a guerra. Olha, o mesmo livro de Números, quando Deus manda Moisés fazer o censo, contar os homens de 20 anos para cima, ele fala, da idade de 20 anos para cima, todos os que Israel podem sair para a guerra. Então esse era o objetivo. Era fazer um censo para saber quanto que você tinha de homens aptos para guerrear, para fazer uma guerra. Por isso também que os levitas ficavam de fora, porque os levitas eram sacerdotes, eles não faziam militarismo. Os levitas só cuidavam do serviço do templo, tá bom? Então aqui já está dando para entender mais ou menos o que era o censo. Então no contexto dá a entender que Davi tinha intenção de fazer uma guerra, exatamente isso. Porque se ele manda fazer um censo numa época em que relativamente Israel estava em paz, é porque o objetivo dele, provavelmente a intenção dele era essa, era contar os homens aptos para a guerra. O que além de não ser bom, pois uma guerra no momento de paz sempre é ruim, porque morre muita gente inocente, muito soldado,
ainda seria oneroso, né, para os soldados a contagem, porque cada um que fosse contado lá pelo Joabe ia ter que pagar essa quantia aqui, ó, meio ciclo, umas 20 gramas de prata. Então essa com certeza foi a intenção do rei Davi, segundo o texto. Isso explica então o argumento ali de Joabe, porque que ele intercedeu ali falando para o rei Davi não fazer isso. Que o Joabe falou: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto quanto é, nos dois textos. Por que acrescente? Porque o Joabe está falando para ele: olha, uma guerra vai morrer gente, vai diminuir o povo, então que o Senhor acrescente, não diminui. Então é basicamente isso que ele está falando aqui na época. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Ou seja, eles eram servos dele. Para que fazer isso, mandar os servos para uma guerra? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Então é basicamente isso que o autor está dizendo, tá bom? O autor de Samuel diz que foi a ira de Deus que incitou Davi, né? E o autor de Crônicas fala que foi Satã, né? Satanás. O termo ira ali é af, essa palavrinha aqui, ó, que é basicamente um sopro das narinas. Mas geralmente o impulso é da própria pessoa. Eu já mostrei isso naquele vídeo lá, um espírito mau atormentava o rei Saul. Que o termo urua, que espírito, é só um sopro, mas a intenção é da própria pessoa. A mesma coisa que é o rei Davi, eles usam outro termo em vez de rua, que também tem a ver com sopro, né, que é um sopro das narinas. Ou seja, a intenção partiu do coração do rei Davi, de contar as pessoas para quem sabe fazer uma possível guerra. Mas esse sopro foi só um empurrãozinho para acontecer a coisa, mas a intenção foi do próprio rei. E o autor de Crônicas, né, utiliza o termo Satanás, que nós já falamos em vários vídeos aqui, que significa adversidade, adversário, opositor. Ou seja, uma ideia adversa, né, à vontade de Deus, que era uma ideia do próprio rei Davi, se acendeu em Israel, partindo do próprio rei Davi. Então por isso que é basicamente a mesma coisa, a ira de Deus, ou seja, um sopro, né, de Deus, ou uma ideia diversa do próprio rei Davi. Aí vem o castigo, né? Deus propõe uma escolha ao rei Davi como castigo, né? 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido pelos adversários, ou 3 dias de peste. É engraçado que aqui tudo é simbólico, né? 3, 3, 3, né? O mesmo número. Ou 3 anos de fome, aí depois de anos já diminui para meses, e depois de meses já diminui para dias. Então você vê que vai tendo um declínio, né? Claro que 3 meses é melhor que 3 anos, e 3 dias é melhor do que 3 meses. Então tem um tipo de um declínio aqui curioso nas opções de castigo. Davi escolhe a terceira opção, né, a peste. E Deus manda então uma peste que mata 70 mil homens, segundo a Bíblia. A gente não sabe se esse número aqui é exato ou se é também um exagero da época, porque a Bíblia também tende a exagerar números, tá, pessoal? Como dito inicialmente, a intenção de Davi foi vista como a causa da peste. A intenção dele de fazer um censo, talvez meter o país numa guerra ou coisa assim. Aí fica aquela pergunta, né? E por que o povo foi castigado se foi Davi que pecou? Porque Davi era rei, e era ele quem conduzia o povo, ele era o governante, ele era a cabeça do povo. Então as ações de um monarca, de um rei, elas têm consequências sobre todo o povo. Por exemplo, se o rei decreta uma guerra, por exemplo, todo o povo sofre as consequências, quer seja a morte dos soldados, né, que são enviados para a batalha, ou mesmo a invasão de um exército estrangeiro. Vamos supor que o Bolsonaro decrete guerra à Argentina. O Bolsonaro errou, um exemplo hipotético. Se o erro foi do Bolsonaro, tudo bem, não importa, mas quem é que vai pagar é a gente, porque quem vai pagar é o soldado, quem vai ficar chorando os maridos e filhos mortos são as mulheres aqui do Brasil, quem vai ter que lidar com argentinos invadindo o Brasil vai ser a gente, enfim. As decisões de um chefe de Estado, de um rei, de um monarca, gera consequências para todo o povo. Então isso é uma questão até de lógica. Tanto que quando o povo de Israel queria um rei, que eles viviam sob juízes, o profeta Samuel avisou eles. Ele falou assim, ó, então naquele dia clamareis por vosso reis que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O que ele está dizendo? Que o rei ia ser a cabeça do povo. Então já que o povo queria um rei, o profeta avisou. Se vocês clamarem a mim, eu não vou ouvir, porque o rei vai ser a cabeça do povo. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e será diante de nós e fará as nossas guerras. Então é exatamente isso. É o rei que faz a guerra, é o rei que julga, é o rei que vai adiante deles, e automaticamente quando o rei erra, as consequências se refletem em todo o povo. Basicamente isso, tá bom? A mesma coisa ali. Então quando a peste atingiu Israel, ali vamos supor que tenha sido uma peste da época, uma doença, sei lá, uma endemia, o autor entendeu que foi por causa do erro de Davi, porque coincidiu quando o rei Davi teve a intenção de recensear o povo, né? Que geralmente seria uma intenção de guerra.
E como ele era rei, isso teria consequências para o povo. Então o autor atribui esse censo que o rei Davi fez como a causa que gerou a praga em Israel. Que nem eu falei, era a mentalidade da época. Que nem eu mostrei aqui, ó. Aí coloca um anjo do Senhor que feriu as pessoas, tal, que aí já vem a construção teológica. Tá bom, pessoal? Então acho que deu para entender mais ou menos aqui o que se passa aqui no censo de Israel. O objetivo do rei Davi provavelmente era fazer uma guerra, ainda que ele não tenha feito, ele se arrependeu, tal, mas ele teve essa intenção. E o autor achou que esse equívoco de Davi, esse erro dele, foi que causou a peste que atingiu o povo naquela época e matou muita gente. Tá bom? Paz a todos.